Salve, salve! Começando mais um Sintonizados Podcast para você aqui no nosso canal do YouTube. Não esqueça, já badala o sininho aí, né? Para você receber novas notificações de novos vídeos, novos conteúdos que vão surgindo para você. E lembrando que o áudio também estará disponível no Spotify, tá? Sintonizados Podcast, edição número 14. Eu sou o Cláudio Júnior e junto comigo, Marcelo Franchosa, e juntos apresentamos para você que ama o universo rádio, o Sintonizados Podcast. E como sempre, né? Trazendo figuras que agregam em muito, pessoas que trabalham, que já trabalharam no mundo rádio. E estamos aqui com dois convidados ilustres nesta edição do Sintonizados Podcast número 14. Uma salva de palmas para Douglas Gonzaga e também Mário César. O Douglas de Araras e o Mário César de Piracicaba. Sejam bem-vindos ao Sintonizados Podcast. Marcelo Franchosa. Douglas Gonzaga, Mário César Rodrigues, sintonizados no ar. Abraço para todos que estão acompanhando. Você tá bem, Cláudio Júnior? Tudo bem, e você? Como é que tá aí? Tranquilo. Tem história aqui hoje, hein? Muita história. Muita história. Vou contar algumas histórias engraçadas, algumas passagens bacanas com o Mário César lá em Piracicaba. Aguarde aí. Meu Deus do céu. É bom posicionar os nossos ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando também, claro, no YouTube. O Douglas hoje está radicado em Araras, mas trabalhou durante décadas na capital São Paulo. O Mário está radicado em São Pedro, mas é um profissional da cidade de Piracicaba, interior aqui do estado de São Paulo também. Todos nós aqui caipiras do interior. É isso, Claudião? Exatamente. Piracicaba é mais, né? Mas estamos aqui. Vamos começar. Não é assim, não. Não. Começar então o Sintonizados Podcast, começando com o Douglas. Conta um pouquinho pra gente aí, Douglas, do começo da sua carreira, a sua passagem aí pela TV Cultura, também pela rádio, a CBN, enfim, faça um resumo rapidinho pra gente aí da sua carreira. Bom, primeiramente agradecer o convite, estar no meio dessas feras aqui, o meu colega, Mário César, lá de Piracicaba, um grande abraço para você, Cláudio Júnior, e para o Marcelo Franchosa. Bom, eu vou tentar ser conciso, porque a gente rodou um pouquinho, viu? Eu brinco, às vezes eu começo a conversar, e sabe, jornalista, quando começa a carreira, e acho que até hoje, acaba trabalhando sempre em duas emissoras, porque 7 horas é pouco e 14 era muito. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Eu, começando, na verdade, mais focado em rádio, o meu primeiro trabalho profissional, por incrível que pareça, foi em rádio. Em 82, nós estávamos terminando, cursando a Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, estávamos terminando a Faculdade de Jornalismo, e eu e mais 3 colegas, o Beno Tchukikevs, que é um nome complicado, que ele é judeu, o Paulo Fagundes e o Márcio Santos, nós tivemos a ideia de promover o esporte amador. Naquela época, em São Paulo, em 82, o esporte era futebol, né? Falava-se muito pouco dos esportes olímpicos ou dos esportes chamados amadores. Tudo aquilo era um universo que não tinha muito espaço no rádio, na TV. Era muito pouco, a não ser aqueles excepcionais atletas que conseguiam alguns resultados esporádicos, né, coisa de brasileiro, com alguma coisa fora do normal, aí acabava aparecendo na grande mídia. Então existia a Rádio São Paulo, que já nem existe mais, que era uma subsidiária, vamos assim dizer, do grupo Bandeirantes, né? E o Márcio, como era uma pessoa muito já focada na área comercial, ele trabalhava na Anfávia, ele conseguiu lá um patrocíniozinho bem, né, tímido lá, e nós compramos 2 horas de horário na Rádio São Paulo, todos os sábados, era das 10 ao meio-dia. E foi legal, porque nós começamos a elaborar, eu vou dizer que eu sempre gostei muito de esporte, eu sou faixa preta de judô, então eu pratiquei judô em alto nível, eu joguei basquete, futebol era medíocre, mas joguei também, então eu gostava muito de esporte amador, vôlei, handebol, natação, atletismo, e eu acompanhava. Eu gostava de entender como é que funcionavam os esportes, então eu tinha um conhecimento já, obviamente não profundo, mas que dava para começar a conversar com o pessoal. O que ocorreu? Na verdade, o esporte amador em São Paulo, ou esporte olímpico, a gente chamava, ele era muito praticado nos clubes, então nos grandes clubes, como Espéria, Paulistano, Maccabi, Hebraica, Jockey, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, que tinha o Tietê, os grandes clubes que bancavam esses esportes. Então era muito legal, a gente chamava o pessoal, iam os atletas, iam os dirigentes do Banespa, da Atlética do Banco do Brasil,
Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, que lá a gente começou a entender um pouco mais como funcionava o universo do rádio, o pessoal adorou. Olha, sinceramente, nós conseguimos comprar com o dinheiro que a gente tinha 6 meses de horário. No fim, a própria rádio gostou tanto que acabou estendendo, ficamos quase 1 ano e meio com o programete lá, foi muito legal, foi uma passagem que eu tenho muito carinho, que foi meio que o início, né? Depois, eu vou passar rapidamente pelas TVs, eu trabalhei na TV Bandeirantes. O legal que aquela época, a redação da TV Bandeirantes, onde eu trabalhava, era muito próxima da rádio, do estúdio da Rádio Bandeirantes. Pô, eu tinha contato com feras como o Zé Paulo de Andrade, como o Salomão Esper, como o Barão, o seu Fittipaldi, o Fittipaldi avô, né? Não é meu pai. E todo aquele pessoal da rádio, do esporte, porque a Bandeirantes era uma das poucas rádios que fazia um pouco de jornalismo, né? Que estava começando o jornalismo, o radiojornalismo. A rádio, naquela época, era para entretenimento e música. Bom, lá, aí eu trabalhei na Record, na Bandeirantes, no SBT, na TV Globo, na TV Cultura, que o tempo que foi o mais longo tempo de carreira minha. Trabalhei 14 anos na TV Cultura, quase virei patrimônio lá. Tinha já chapinha lá de patrimônio colada nas minhas costas. Então eu trabalhei em todas essas emissoras. Mas em rádio, realmente o que mais, né, que deu certo, que foi o projeto mais legal e que hoje é um case de sucesso maravilhoso, foi a Rádio CBN. E aí tem uma história, não sei se eu já posso contar essa história de rádio, mas eu comecei na CBN em 93, ou deixa mais para frente. É isso que eu ia falar, viu, Douglas? Espera um pouquinho aí, porque primeiro, Cláudio Júnior. Depois, em 93, o Heródoto me convidou, depois eu conto como eu cheguei até a CBN, né? E como surgiu a ideia da CBN, né? O All News, somente notícias, né? Como foi. Mas a minha experiência em rádio, e depois eu não ia nem falar, mas eu acho que merece, até porque é hoje o instrumento que é usado. Em 98, em 2000, quando eu assumi a coordenação da comunicação do então presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o Sidney Beraldo, nós instituímos a primeira rádio web do Brasil, no Legislativo, que foi na Assembleia Legislativa de São Paulo. E depois eu repeti essa experiência, já com mais tecnologia, com mais condições, gravando podcast, no SoundCloud, a gente usava o SoundCloud, na presidência do Policy Neto na Câmara Municipal de São Paulo. Então foram essas minhas experiências em rádio, e hoje na Rádio Clube Ararense, com o maior carinho, a gente participa sexta-feira no debate do meio-dia. Não esquecendo que lá em 75, 76, existia a equipe Leões do Rádio, na Rádio Clube Ararense, o qual meu pai fazia parte, e começaram também a dar um pouquinho de atenção ao esporte olímpico, esporte amador, porque começou a Olimpíadas da Primavera, e meu pai me convidou para fazer parte da equipe Leões do Rádio, na Rádio Clube Ararense, de Araras para todo o Vale do Mogi, era o bordão da Rádio Clube, e a gente participou lá em 78, acredito eu, um pouquinho do início da gente lá na Rádio Ararense. Eu acho que é essa mais ou menos a história minha mais focada no rádio. Eu vou fazer um desafio aqui. Cláudio Júnior, né? Mário César, adivinha qual que é o apelido do Douglas, profissionalmente falando? Se você chegar, eu acho que lá na Bandeirantes, na Globo, ele citou SBT, na Record, na Cultura, e falar, cadê o Douglas Gonzaga? Ninguém vai falar, mas quem? O Douglas? Tá? O Tagarela. Não, mas você tem que saber o apelido dele. Se você perguntar pelo apelido, aí o pessoal, ele não tá mais aqui. Adivinha qual que é o apelido do Douglas? Eu também não sabia, hein? Fiquei sabendo. E aí? Qual é o apelido? Quer dar um chute? Não? Não faço ideia. Não faço ideia. Tagarela. Não, vocês vão chutar 1 milhão de nomes e vão acertar nunca. Né? Mesmo. O Douglas pode falar qual que é o seu apelido, Douglas. Meu apelido acabou sendo Bambam, que foi cunhado, Bambam, da Pedrita. Lembra do Flintson? Cara, 1,83m, fala baixo, espalhafatoso, espanhol com russo. Quem me deu esse apelido foi o saudoso Álvaro José. Grande Alvinho. Num fato que pode ser narrado aqui no programa. Foi uma confusãozinha que aconteceu, e aí ele acabou levando esse apelido à frente e pegou. Ficou Bambam, como uma vez a minha esposa ligou lá na TV Cultura, teve um probleminha lá em casa,
e perguntando em todos, eu quero falar com o Douglas, tá na redação, tá no seu... Douglas, não tem nenhum Douglas que trabalha aqui, né? O Douglas, assim, né? Aí falou Araras em algum momento, o Bambam! Eu lá sei que o apelido dele é Bambam. O apelido dele é Bambam, é? Então. É o Bambam. Bacana. Vai lá, Cláudio Júnior. Sintonizados podcast edição 14, você já percebeu que tem muito conteúdo, muita história que ainda vai rolar aqui, tá bom? Vamos falar agora com um ícone do rádio de Piracicaba, Mário César Rodrigues, no qual tive uma honra, um prazer imenso ter trabalhado junto com ele em 1987, na 97 FM de Piracicaba, que foi uma rádio icônica, né? Uma rádio que fez o maior sucesso. E, claro, também teve aí a coordenação do grande Mário César. Ele ficou 1 ano como locutor, depois foi como coordenador, né, Mário? Mas conta aí pra gente como é que você começou no rádio, se você também, como a maioria dos grandes locutores, se espelha em algum profissional e vai se moldando. Conta pra gente aí como é que foi o seu início de carreira. Bacana. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcelo. Também o Douglas. Prazer em conhecê-lo. Não conhecia visualmente, né? Pelo vídeo aqui não conhecia, já tinha ouvido falar. Bambam. Veja bem, o rádio para mim sempre foi uma paixão, né? Eu morava em Limeira há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, com meus avós, estudava em Limeira e ouvia a Bandeirantes FM de São Paulo, naquela época de César Rosa, né? Então, aquela voz de veludo maravilhosa, aquele programa que ele tinha na Band, e foi aí que eu comecei a me apaixonar pelo rádio. Eu comecei no rádio mesmo numa cidade que eu acho que você nem ouviu falar, ou não sei se vocês já conhecem, Guaíra, no Paraná, onde tinha as Sete Quedas. Conheço. Então, mas o nome da rádio eu acho que vocês nunca ouviram falar, se chamava Siriema. Siriema. Não, né? Siriema. Siriema. Bacana. Uma rádio bem assim na divisa com Mato Grosso do Sul e Salto del Guairá, né? Salto del Guairá, na divisa ali. Então comecei lá, mas fiquei só 1 mês e meio na rádio e fui para Maringá. Fui para Maringá passar um final de semana e a Rádio Cidade de Maringá estava anunciando que estava precisando de locutores, né? E eu falei, bom, vai o cara de pau na época, com 17, quase 18 anos, eu falei, vamos fazer um teste na rádio. Fui fazer o teste na rádio, não passei, lógico, né? Mas aí passou mais 1 mês, eu voltei para Maringá, voltei na mesma rádio, fiz o teste, daí o diretor da rádio na época lá me colocou para fazer a madrugada, das 2 às 6 da manhã. Falei, puta, maravilha, né? Horário que todo mundo adora, né? Madrugada no rádio. E fiquei 1 ano em Maringá. Minha família era aqui de Limeira, né? Aqui do lado de Limeira. E eu acabei trazendo uma fitinha cassete na época pro Marcelo Doná. Nunca mais vi, eu não sei se você lembra do Marcelo. Lembro. Ele estava na Rádio Jornal de Limeira, a Rádio dos Ovícolos, levei uma fita cassete, entreguei para ele fez aquela risadinha característica, né? Pô, vou virar as costas para jogar a fita no lixo, lógico. Mas não jogou, ele guardou essa fita e entregou um tempo depois para o Vinícius Savoy, que também é de Limeira, e estava montando a 97 em Piracicaba. Aí foi onde eu conheci essa figura maravilhosa que está aí, né, Cláudio Júnior, onde a gente acabou se encontrando, ficamos aí, eu acho que quase 2 anos trabalhando na mesma rádio. 2 anos. Né? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. Eu acabei ficando em Piracicaba, fui ficando e estou até hoje. Então já são 33 anos de mercado em Piracicaba trabalhando no rádio. Passei pela Transamérica, pela Jovem Pan, pela Difusora, né, pela 99 em Campinas, a própria Jornal FM Limeira, e acabei ficando na área coordenação e aos poucos eu fui migrando para a área comercial. Hoje atendia, né? A gente acabava criando ações promocionais, eu acabei me apaixonando por uma outra área também, que é a publicidade. Com isso, fui fazer propaganda, me formei em propaganda e acabei, né, me envolvendo muito nessa área. Abri uma agência de propaganda paralelo à Rádio Transamérica, que na época estava também estourando em Piracicaba. E com isso eu fui tentando levar as 2 carreiras juntos, a de publicitário e a de radialista. Não deu certo. Eu tive que parar aos poucos, fui saindo da frente do microfone, né? E eu já estou praticamente há 20 anos trabalhando como agência de propaganda, mas como eu não consigo ficar fora do rádio, já vai para quase 8 anos que eu estou coordenando comercialmente e artisticamente a Antena 1 aqui em Piracicaba.
Então, resumindo, a minha vida em rádio é essa, né? Comecei como locutor, passei a coordenação, fui para a área comercial, virei publicitário e agora estou novamente atuando como publicitário e gerente comercial de rádio. Enfim, resumindo, não tem muita coisa para falar, não. E para você que está curtindo aí o Sintonizados Podcast, eu e o Mário, a gente protagonizou cenas hilárias na rádio, né? Ô Mário, você se lembra, né, quando nós apresentávamos as 97 mais do ano? O programa começava por volta de 7h30 da manhã, Marcelo e Douglas, e acabava por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde. Só que nesse intervalo, né, não era só música, porque tinha música e também a retrospectiva do ano, né, Mário? Isso, só que naquela época, os ouvintes de rádio, eles levavam bolo, sanduíche, e numa dessas levaram um garrafão de vinho. Você lembra disso? Esse garrafão de vinho ficou para a história, né, Cláudio? Aí o Mário César, lindo e maravilhoso, foi lá, tirou o garrafão de água do bebedouro e virou o garrafão de vinho. Porra, a gente tomou vinho o programa inteiro. A gente terminou as 97 mais do ano já falando todo enrolado. A gente não sabia nem onde estava, mas era muito legal. Um tempo diferente de rádio, né? Puxa, eu tenho a maior saudade daquela época. A época ouro do rádio, que foi os anos 80, né, Marião? E pela 97, por ser uma rádio assim que veio realmente para chocar um pouco o mercado de Piracicaba, né? Ela veio com uma nova roupagem, a gente brigava de igual para igual na época com a Educadora de Campinas, que também era uma rádio fortíssima, né? E a 97 ela foi criando, vamos dizer assim, se a gente tivesse lá atrás o que a gente tem hoje na comunicação, que é a internet nos ajudando, com certeza a gente teria sido preso, né, Cláudio? Porque fazer a 97 como a gente fazia, né? Os eventos, as promoções que a gente criava na cidade e fazia. E nunca, né, acontecia nada de errado, quer dizer, acontecia porque aquelas bagunças normais de sempre quando você lida muito com o público universitário, né, o público jovem. Mas a rádio ela criou um conceito diferente no mercado de Piracicaba e acabou mudando todo o mercado de rádio de Piracicaba. Por isso que ela deixou assim muita saudade. E também pela quantidade de profissionais bons, né, que passaram pela 97. Tá, um exemplo, o Marcelo Eduardo, ficou anos na Jovem Pan, a Gislaine Martins também, que ficou anos na Transamérica, né, entre outros profissionais que trabalharam nessa equipe da 97 durante esse período. Os melhores passaram pela 97 FM, com certeza. E é uma rádio que chocou realmente, como você disse, porque até então o mercado de Piracicaba sempre voltado ao público sertanejo, né? É uma rádio, as rádios lá eram bem sertanejo raiz mesmo, e a 97 veio com uma proposta diferente. E chocou e rapidamente passou a liderança e foi embora, né, cara? Foi embora. Com certeza foi uma época muito boa. É lógico que eu estou me restringindo ao mercado de Piracicaba, porque é um mercado que eu vivo há muito mais tempo. Mas é lógico que a gente sempre procurou, através dos parceiros, né, das rádios da região, que a gente sempre tem amizade com todo mundo, no caso de vocês aí, o pessoal da Vox, Campinas, a gente sempre procurou se integrar e saber o que estava rolando no mercado, até que começaram a surgir as redes, onde a gente acabou ficando realmente um pouco órfão, né, de espaços para a gente poder mostrar realmente o nosso trabalho no rádio, porque a rede vem, ela manda todo mundo embora, você fica lá 24 horas transmitindo a rede, e o que você tem que fazer? Trabalhar bem o seu comercial e o seu promocional, só, porque tem muito dono de rádio que também não quer fazer horário local, dentro da rede, e acaba acontecendo da gente ficar, vamos dizer, escravo de algumas redes que estão no ar aí, que não falam diretamente com o seu público na cidade que você está atuando. Exatamente. Marcelo Franchosa. Você sabe, o Mário e o Douglas, sua câmera virou de novo, viu? Só para avisar o Douglas aí que... Virou Gasparzinho ali, ó. Tá na traseira aí, se puder voltar para você aí.
Legal. Ô Mário, hoje o Cláudio conta essa história do vinho, mas na época ele não contou pra ninguém, né? Fala a verdade. Não, Né? não contou Opa, porque a gente tinha um dono de rádio, vamos dizer assim, um proprietário de rádio que era muito bravo, né? A gente morria de medo dele. Então, o Zovico tá na rádio, desculpe falar o nome dele, mas ele tá na rádio, todo mundo saía correndo. Então, é lógico que tinha coisas que aconteciam dentro da rádio, nos bastidores, que ninguém poderia, lógico, ficar sabendo. Então, todo mundo ficava quietinho. Tá bom, tá bom. Douglas, você Tinha um código de conduta. Você tá ouvindo a gente aí, Douglas? Tá ouvindo? Voltou? Não, eu tô te ouvindo, mas a câmera ainda tá na traseira, né? Se você conseguir inverter aí, seria uma boa. Pior que eu não tenho a mínima ideia, porque estava tudo certo, né? Para variar a tecnologia aqui, nossa. Acho que o meu equipamento que não está dos melhores. Fazer o quê? As meninas querem me dar um celular novo, mas velho, sabe quem gosta de tecnologia? Deixa eu te Voltou? Não voltou, não. Deixa eu perguntar. Você não tem nenhuma criança de 10 anos aí para te ensinar, não? Exatamente, é esse o problema. Pior que eu até sei onde é que é. Eu tô clicando, mas eu acho que não é desculpa, não, é meu equipamento mesmo, que não tá dos melhores, cara. Tá. Porque realmente ele diz que tá atuando, que virou a câmera, ele até mostra, mas vocês falam que não virou. Mas vamos fazer então, o seguinte, que acontece? Não, sinceramente, eu já cliquei tudo com a... É só, tá aqui, ó. Pum, cliquei. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se vai voltar. Você tá com celular, é isso? Você tá com celular, né? Tá, vira... Eu cliquei onde tá o inverso. Lá. Isso, não, vamos fazer o seguinte. Cliquei, ela... Aí, garoto. É o Bambam. Ai, meu Deus do céu. Tá valendo. Agora eu não vou mexer mais aqui. Aliás, eu não tô mexendo, não sei o que tá acontecendo isso. Mas vamos lá. Eu queria, você começou a falar da CBN aí, quando a gente deu uma pausa para poder introduzir também o Mário César. Eu queria que você contasse essa história. Qual foi o ano da fundação da CBN? Você, junto com o Heródoto Barbeiro, participou da gênese dessa história aí. E eu me lembro que quando eu ouvi o anúncio da Central Brasileira de Notícias, eu falei, mas o que estão fazendo, né? Porque na época já havia CNN, que era um canal de TV de notícias. Nos Estados Unidos deveria haver alguma rádio lá também, All News. Mas no Brasil a gente ficou pensando, poxa, 24 horas notícia. E deu no que deu. Conta essa história aí. Bom... eu trabalhava na TV Cultura como coordenador de rede. Naquela época, a cultura era muito forte no SINRED, que era o Sistema Nacional de Televisões Educativas. Nós éramos a cabeça de rede. Então, o Jornal da Cultura, que é o jornal que começava às 10 horas, ele era exibido e radiado, né, em todo o Brasil, pelas TVs educativas, as chamadas TVS, né? Então eu coordenava tudo isso, eu coordenava as matérias que vinham de todos os estados, de Brasília, tal. E o Heródoto fazia a edição de política. Então a gente trabalhava muito próximo, porque as últimas matérias que vinham eram de Brasília, tal, aquela confusão, né, logo depois da Constituinte, nos anos 90. Então isso vinha, e a gente então, tinha uma relação muito próxima. E eu coordenava. No fim, eu acabei entendendo um pouco da parte de satélite. Eu tinha que entender de geração de imagem, parte técnica e tal. Fiz um curso lá na Embratel. Bom, em síntese. Um belo dia, ele começou a falar, pô, eu acho... a cultura, senão eu vou perder o raciocínio, a linha, foi a primeira emissora do Brasil a fazer uma joint venture, uma parceria com a CNN, a Cables News Network, que era All News, somente notícias 24 horas TV. Um dia, nós estamos lá conversando e a sala onde eu trabalhava, lá na área técnica, ficava direto a CBN rodando. Perdão, a CNN. Aí um dia ele virou e falou, pô, cara, você vê, TV é complicado, é link, equipamento pesado, tudo, e eles conseguem fazer ao vivo. Eu sonho em fazer rádio assim. Aí eu falei, Heródoto, você bebeu o uísque batizado? O rádio é para música, é para entreter, é para a gente chega já de notícia TV. Imaginou 24 horas de notícia? Que é isso, cara? Aí a gente começou a trocar ideias sobre isso. Aí ele falava assim, eu tinha minha salinha lá, porque como eu falei, vocês falam baixo, e eles me engaiolaram lá, uma salinha para eu falar por telefone com o pessoal da rede. Eu precisava saber as notícias, naquela época era telefone e telex. Eu sou da época do telex. Você passava uma mensagem, o cara ouvia lá, que hoje seria um e-mail, né? Não parece, mas tô velho. Para resumir, ele chegou um dia para mim e falou, vamos começar a botar as ideias no papel? E nós pegamos uma máquina de escrever, que hoje seria, né, o bloco de notas.
Ele escrevia as ideias dele, eu vinha, complementava e nós deixávamos a máquina lá do canto, cada um chegava antes, tal, porque ele trabalhava na TV Cultura, dava aula, ele era professor e trabalhava na antiga Rádio Excelsior, a máquina do som. Minha voz é horrível, coitado, perto de vocês aí. E ele era 780 AM. Ele queria transformar a Excelsior na CBN, nem existia o nome ainda, somente notícia. Aí fomos escrevendo, e um belo dia, ou um dia ruim, infelizmente, nós estávamos voltando com um link, a TV Cultura naquela época, pode falar o que quiser do governador Orestes Quercia, mas na cultura ele investia forte, e nós tínhamos equipamentos excelentes na TV Cultura. E nós tínhamos o Uplink, foi o primeiro Uplink do Brasil, estava voltando tinha de fazer uma matéria no aeroporto de Guarulhos. Peraí, gente, resolvendo tocar aqui no interfone. Oi! Peraí. Aí, história. Nesse dia, aconteceu um acidente gravíssimo. Caiu um avião da antiga Transbrasil, como é que chama? De transporte, me fugiu agora. Um cargueiro. Um avião de carga. E caiu num bairro que ainda estava em construção, não era uma favela, mas um bairro simples, de casa, e caiu lá. Então, nós pegamos ao vivo esse problema, essa tragédia, e começamos a transmitir ao vivo. A CNN ficou sabendo que nós pegamos ali, infelizmente, as pessoas morreu muita gente em solo e os 3 pilotos, né? Os 3 tripulantes do avião. O que aconteceu? Quando o Heródoto viu aquilo, ficou entusiasmado. Falou, olha, estamos ao vivo. O nosso locutor, o nosso âncora era o William Vac, e lá em Atlanta, da CNN, o Bernard Shaw. Então, o resultado, aquilo foi um impacto. A Globo ficou, com dor no coração. Entramos ao vivo com a CNN, cara. Quem imaginava um dia a cultura ao vivo? Bom, foi um estouro, foi um furo jornalístico. O Heródoto, quando veio aqui, falou, televisão que é difícil. Né? A gente acabou conseguindo. Rádio é muito mais fácil, tudo bem, não existia celular. Era Motorola, era rádio. Mas você transmite, ou via Motorola, ou via telefone, você fazia uma entrevista ao vivo. Bom, essas ideias todas foram juntadas, ele levou lá para o Rio de Janeiro. O Roberto Marinho não gostou, pai, porque ele gostava da Rádio Globo, popularesca. O Mário deve saber disso. Eu sei que ele deve ser envolvido, deve conhecer. Ele não gostou da ideia, ele nunca gostou de eletizar a rádio. O pai. O filho adorou. O Roberto Marinho, filho. E falou, não, vamos tocar botina. E daí, eles tiraram a Excelsior do ar. Tinha a Rádio X, que era 90.5, e a Rádio Globo, os 1.100 até hoje, que infelizmente acabou. Era isso. Então, eles tiraram a Excelsior, 780M, e nós colocamos a CBN. E a CBN surgiu exatamente como o Marcelo falou, que era a CNN, nós pensamos na CBN, Central Brasileira de Notícias, a rádio que toca notícias. Foi assim que surgiu a CBN. Se na época eu tivesse sido orientado por um operador do direito, hoje a CBN tinha que pagar royalties para mim e para o Heródoto. Aliás, o Heródoto entrou na justiça, que ninguém sabe, para pagar as joint ventures. Vai dar matéria isso. Aproveita e embalo. E só resumindo, terminando, eu não fui para a CBN logo, eu estava na TV Record, na TV Cultura e na TV Record, isso mesmo. E, sinceramente, rádio não pagava muito bem, não, né? Então, o resultado, eu fiquei, começou em 91, a CBN foi final em 91, e eu fui para lá em 93. Então, eu fiquei mais 2 anos. Quando eu saí da TV Record, eu acabei indo, porque eu fui com o Chico Pinheiro para a TV Record, aí teve aquele episódio, chute na Santa, aquele rolo todo lá. O Chico saiu e eu saí na esteira com ele da TV Record e fui em 93 na CBN, assumi a chefia de reportagem e, posteriormente, a chefia de redação. Hoje, a CBN é um grande case de negócios. Eu, particularmente, discordo.
descaracterizaram completamente. Nós chegamos a ter 18 repórteres na CBN. O locutor entrava só para chamar repórter. Aí, naquela época, era a rádio que tocava a notícia. Hoje é rádio que toca colunista. E notícia não toca mais, não. Eu sou muito mais da Jovem Pan. Entendeu? Porque eu não estou sendo errado. É um novo modelo de negócio. É um modelo de negócio, como falou o nosso amigo Mário aqui. A CBN, o pessoal, quando deu certo, lá em 97, 98, que a coisa ficou boa, começou a render dividendos, aí o Rio veio e, pumba, tomou conta, não, assim não dá, começaram a mandar repórter. Me fala o nome do repórter CBN. Meus repórteres, César Galvão, Globo, César Tralli, Raíssen Abac, Carlos Mário, Edson França, Cátia Tofoleto, Cátia Machena, Cátia Azevedo, tudo gente que já está na TV, que hoje é editora-chefe da SPTV, esqueci o nome dela agora, eram repórteres fera, era uma equipe, Cid Barbosa, a voz da madrugada, entendeu? Só fera, era muito bom o time de repórteres da CBN. Acontecia alguma coisa, a gente segurava a rede toda, nós fazíamos tudo, fazia o horário de São Paulo, do Rio, de Brasília, a gente segurava a rede. Então, quer dizer, foi realmente uma passagem muito legal, muito bacana, que eu participei. Acho que poucas pessoas me falavam que eu fazia pouco marketing da minha pessoa aqui em Araras, que ninguém sabia. Falava, gente, eu trabalho naquela época, como o Mário colocou, a gente trabalhava por amor. Minha voz é horrível, né? Eu não tenho dicção, eu não tenho entonação, minha voz é horrível. Nós acabamos inventando um programa, porque sábado e domingo a gente tem que fazer a rede toda. Então, aos sábados, eu inventei um programa das 3 às 4 para falar de variedades, era um barato, ia todo mundo, era aberto para qualquer tipo de ideia, de proposta, de matéria, tudo feito na hora. Olha como a CBN era. E só uma curiosidade, vou deixar outras para frente, a coisa era tão, né, a gente fazia com amor, com carinho, mas era meio bagunçado, ninguém imagina isso, né? A minha filha mais velha, a Yasmin, eu morava do lado da Rua das Palmeiras 335, eu morava na Rua das Palmeiras. Então, a minha filha vivia lá no estúdio, ela adorava. E ela era muito dada, a turma adorava ela. E tinha o Claudinho, que era um operador, ele era um barato, um dos melhores operadores que eu vi na minha vida de mesa, e ele gravava o tempo, a gente gravava o tempo, qualquer um ia lá e gravava o tempo. Quando ele me pegou e gravou, Yasmin, minha filha, vem gravar o tempo aqui. Imagina, Yasmin com 10 anos de idade, imagina a voz dela. Hoje vai chover em São Paulo. Você gravou e deixou o cartucho lá, cara. O que aconteceu? Tô vendo. Imagina. No programa do Heródoto, às 7 horas da manhã. Agora com vocês, a previsão do tempo. Pá, entra a Yasmin. Hoje em São Paulo vai chover um pouquinho. Olha isso, rapaz. Bacana, hein? Muito bom. Ô Douglas, eu tô vendo aqui, enquanto você falava, eu googlei aqui, a CBN entrou no ar no dia 1º de outubro de 91. São 29 anos de Rádio CBN. Nós vamos voltar nesse assunto, sim. Nós vamos voltar. Vou passar a palavra para o Cláudio Júnior. Mas, Mário, eu queria até explorar você está na parte comercial, você disse que tem uma agência, explorar no bom sentido, viu? Explorar no bom sentido. Né? Eu vou passar a palavra para o Cláudio, mas eu queria que você colocasse também um pitaco aí no seguinte, da importância do profissional do rádio conhecer a área comercial, tá? Do radialista gostar de vender, ou de conhecer o cliente, daquele que mantém a profissão, que mantém o rádio. Muito radialista não gosta disso. Pelo que você disse, você se apaixonou pela profissão, né? Mas vai lá, Cláudio Júnior, você primeiro. Então, como nós havíamos dito, né, na 97 a gente fez de tudo um pouco, eu acho que isso é o grande diferencial. Cada locutor que trabalhou na 97, ele trabalhou em vários setores da rádio, né Marião? Isso. E eu quero dizer o seguinte, até que ponto isso ajudou você profissionalmente? Porque a gente percebe que nos dias atuais mudou muita coisa, né? O profissional de rádio hoje, é até duro de falar profissional, porque muitos se dizem profissionais, mas na verdade não tem essa bagagem toda, né? Não é tudo isso aí, não é o bambam como o nosso Douglas. Mas eu quero saber de você o seguinte, até que ponto ter feito de tudo um pouco na rádio te ajudou profissionalmente na sua área de marketing? Olha, ajudou e ajudou muito, porque a partir do momento que você é locutor de rádio, você está preocupado ali com aquelas 4 horas que você tem que ficar colocando comercial, né, separando a música, e antes era
na nossa época, da 97, era cartucho, era toca-disco, agulha que quebrava, aquela coisa de louco. Então, a partir do momento que você domina esse espaço e conquista, vamos dizer assim, a audiência, né, com o seu público, você sente um prazer muito grande. Então, o que aconteceu? Aconteceu de alguns clientes que anunciavam na rádio acabavam ligando para a rádio querendo um locutor para fazer uma apresentação, sei lá, de um desfile. Então, muitas vezes eu era convidado para apresentar desfile, apresentar eventos, por causa do microfone da rádio. Então, a partir do momento que eu ia para apresentar o desfile, morrendo de vergonha, porque você está ali dentro do estúdio, a pessoa está ouvindo só você, né? Não sabe que você é feio, horrível desse jeito, né, Cláudio? Então, a hora que a pessoa te conhece, né? Então, tinha muito ali em Piracicaba, ali em Piracicaba a gente tinha mania de marcar, às vezes, alguns encontros com as ouvintes e mandava outro para ir no lugar, né? Porque se a menina fosse feia, beleza. Se fosse bonita, dava um jeito de depois conhecer a menina. Então, a gente fazia isso no rádio. A partir desse momento que eu comecei a fazer apresentações de eventos e tal, eu comecei a convencer esse cliente também a anunciar no rádio, porque muitas vezes o cliente que ligava para te contratar, ele não era um cliente que estava anunciando com você no rádio. Então, esse caminho, ele foi curto, né? Foi encurtado devido a gente, vamos dizer assim, estar divulgando a nossa voz no mercado, e isso fez com que eu me aproximasse da propaganda. O locutor de rádio, tem muito locutor que trabalhou comigo, que passou pela rádio, né, na qual eu coordenei e tal, eles não queriam nem saber de atender um cliente ou de fechar uma propaganda, eles queriam saber da festa. Quando vai ser a festa? Tem festa na boate? A rádio vai estar promovendo? Vai ter uísque de graça? Então, ele queria saber da festa, da bagunça. Então, era muito difícil você criar uma equipe comercial no rádio, né? Então, pelas rádios que eu passei pela coordenação, o maior problema que eu sempre tive, e tenho até hoje, na Antena 1 mesmo, de criar uma equipe comercial, de você, vamos dizer, criar desde o início, né, aquele profissional que conheça o rádio, que saiba vender para o cliente realmente o que ele está vendendo para o cliente. Estou vendendo na rádio, mas o que é o rádio, né? Como funciona o rádio, os programas da rádio, quer dizer, é muito difícil. Então, por que a gente acaba indo para a linha de frente, né? Como locutor, você acaba indo para a linha de frente, porque não tem profissional. O mercado não cria, né? Não produz esse profissional. Então você tem que educar, você tem que pegar alguém que realmente goste, né? Que está no sangue, também ser um bom vendedor, e educar. Com isso, aos poucos, você vai criando profissionais. Mas é muito difícil. Em Piracicaba, principalmente, é muito difícil. Eu converso com todos os coordenadores de rádio aqui em Piracicaba e todos falam que tem o mesmo problema. Criar equipe comercial, né, para rádio, para vender rádio, vender o programa, o patrocínio, é muito complicado, é muito difícil. E você, Marião, como locutor e dono de uma agência de marketing, como é que você vê essa guerra, entre aspas, de rede social e mídia em rádio? Aí em Piracicaba também tem essa certa dificuldade, muitos clientes acham, não, por que eu vou pagar no rádio se eu tenho a rede social de graça? Como é que é essa briga aí em Piracicaba? A gente vem sentindo o seguinte, como agência, mudou completamente para o online. O offline, que eram os trabalhos que era o forte das agências, anúncio em jornal, produção gráfica, isso caiu muito, anúncio em revista, isso caiu quase que, vamos falar, a zero. Mudou radicalmente para o digital. Todo cliente hoje, ele quer estar bem posicionado no Google, quer estar bem posicionado no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas mídias sociais como um todo. E quando você chega para um cliente para vender um patrocínio de um programa, de repente você fala, o cliente vai pagar lá R$ 2.500, R$ 3.500 por mês. E fala, não, mas esse valor eu contrato 3 blogueiras que vão vir aqui na minha empresa, vão filmar, vão me mostrar, quer dizer, ele está mais preocupado com o ego dele do que posicionar realmente o produto dele no mercado. Então, eu acho que se você está no rádio e não consegue, por exemplo, agregar o trabalho do rádio com a mídia social, eu acho que o rádio ele tem a obrigação de fazer com que a mídia social seja um complemento do que ele está vendendo no ar. Aí sim você tem um resultado eficiente.
Agora, o cliente virar para você e falar, não vou fazer rádio porque não dá retorno, eu vou fazer só mídia social, que é muito mais barato, eu coloco R$ 500 lá, o resultado vai ser o mesmo. Deixa ele se enforcar sozinho. É esse o Mas pensamento. você tenta convencê-lo do contrário ou você fica quieto? Não, eu tento convencer, com números, com informações de mercado. A gente tenta, lógico, sempre vender o rádio. O rádio não vai morrer nunca. Não sei quem falou esses dias atrás, Henrique do Vale, eu acho que comentou, né? O rádio vai morrer, não vai morrer. Ele justificou, eu achei perfeito, né? Não vai morrer nunca. E eu acho que o rádio está cada vez mais se fortalecendo. Até, Douglas, eu estou acompanhando a mudança da Transamérica, que eu sou um apaixonado pela Transamérica, eu coordenei a Transamérica em Piracicaba, e com essa mudança da semana passada da CNN, né? Junto com a Transamérica, quer dizer, ficou uma coisa, eu ouvindo, falei, nossa, o que é isso? A rádio perdeu a cara, perdeu a identidade, uma mudança completamente radical, mas, por outro lado, eu estou olhando o mercado que está mudando, é CNN, é a CBN, a Jovem Pan News, quer dizer, o rádio está ficando muito falado, né? E aqui em Piracicaba até a gente tem acompanhado o mercado, a gente tem um grande número de rádios populares brigando por uma fatia enorme, a Antena 1, que é uma rádio adulta, a Jovem Pan, que é jovem, e só. A gente não tem uma CBN, a gente tem a Jovem Pan News no AM aqui e tal, mas ainda eles estão meio perdidos, ainda não estão posicionados no mercado. Mas o que eu estou vendo, esse mercado se movimentando, é que o rádio está ficando cada vez mais falado e tocando menos música. Eu não gosto. Tanto a AM como a FM, né? Sim. Como que é os rádios AM em Piracicaba? São fortes os AMs ainda ou não? Não. Tem a briga, continua, não sei se você lembra da sua época, entre difusora e educadora. Essa briga ainda continua. Mas tem muita gente lá com 40, 50 anos que está na frente do microfone, quer dizer, não houve uma evolução, né? Ainda continua a mesma... não houve ainda... A educadora que vem aos poucos se reciclando, trazendo um pouco de novidade para o AM, porque eles vão futuramente migrar também para o FM. Mas o AM em Piracicaba realmente não cresceu, não evoluiu. Que pena. Marcelo Franchosa. Muito bem, voltando para o Douglas aí, convidando, assina o nosso podcast aqui no YouTube, você que está vendo o vídeo, dá um like aí, assina, compartilha. Quem está ouvindo pelo Spotify também pode compartilhar. Nosso podcast está toda semana com você aqui, os Sintonizados, falando de rádio. Ô Douglas, voltando um pouquinho no assunto CBN, de rádio também, você falava aí que hoje a CBN não é mais a rádio que toca notícia, é a rádio que toca comentaristas, né? Essa é uma tendência, e aliás eu indico aqui o livro do Chateau, eu já citei esse livro aqui, do Assis Chateaubriand, do Fernando de Moraes, é uma bíblia. Deve ter umas 800 páginas, tá? Meu Deus. Mas ele fala exatamente isso. O jornalismo, no começo do século XX, e o Chateau todo mundo sabe, foi o Roberto Marinho, da primeira metade do século XX, tá? Dono do Diários Associados, foi o cara que trouxe a TV para o Brasil. Pronto. Naquela época, os jornais não tinham notícia, eram comentaristas, articulistas. Então a gente está vendo uma involução. O rádio está voltando lá para o século XX início e trazendo mais comentário, mais opinião, tá? E o formato debate, o Mário citou aí a Transamérica. Para quem não acompanhou, a CNN lançou o CNN Rádio, está usando o canal da Transamérica em alguns horários, com a programação da CNN no rádio. Montaram até um estúdio de rádio dentro da CNN. É muito bacana. Uhum. Você acha que a tendência é essa mesmo? É ter mais o blá 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 do comentarista, da opinião? Porque com essa polarização também, esquerda-direita, e no caso da CBN é perceptível, a gente percebe que a CNN tem eu não vou falar leve não, porque não é leve, tá? Um viés esquerdista, um viés de esquerda. Os comentaristas ali tendem muito mais a ser de esquerda do que de direita, né? Ao contrário da Jovem Pan, que em alguns horários tem até pessoal mais de direita. Qual que é a sua opinião sobre isso? Jornalismo com mais comentário. Bom, eu sou partidário, primeiro, do equilíbrio. E segundo, daquilo... eu acho que aquele negócio de sentimento, acho que isso aí, sinceramente, o nosso amigo que é do comercial sabe disso. Às vezes o nosso sentimento do profissional não tem nada a ver com aquilo que o ouvinte ou o telespectador gosta. Né? Às vezes você vê uma peça, nossa, ficou lindo, que legal, que bem produzido, editado, luz, tal, o cara acha uma porcaria.
né, o ouvinte ou o interessado, ou até o interessado Eu quero dizer o seguinte, a CBN, quando começou, a rádio que toca notícia, se tocar notícias, tem que ter a notícia, certo? Então, nós privávamos por repórteres na rua. E repórter, como o Heródoto falava, tinha preferência. Chamou, entrou. Também chamasse para entrar, dizer que o céu é azul e que o sol era amarelo, tomava uma invertida. Mas era rápido. Eram informações. Com isso, você dava um dinamismo e o pessoal adorava ouvir a CBN. Adorava. Tanto que nós batemos na época, quem fazia um pouco de rádio jornalismo, batemos a Rádio Bandeirantes, com aquele time, hein? Batemos a Rádio Record, batemos a Eldorado, que fazia um pouco também rádio jornalismo. Por quê? Era algo novo. Hoje, virou, como você acabou de colocar, entre a polarização entre os comentaristas. E, sinceramente, olha, eu posso conhecer de um assunto extremamente, profundamente, que nem o professor Vila fazia, mas veja bem, sempre o ouvinte quer saber a história de Pedro Vaz de Caminha, que escreveu a primeira carta dizendo que as índias estavam com as suas vergonhas aparecendo. Peraí, isso é rádio, pô. Não tinha aqui na minha modesta, então vai fazer o programa do History Channel, né, de documentários. Rádio é rapidez, é movimento, é vida. É toda hora um ligando, falando, entrou, saiu, caiu, ministro, falou, não foi, é isso, é aquilo, entendeu? Covid, não é Covid, a vacina vai funcionar, não vai... Aí o cidadão lá começa, não, porque a vacina com o emolumento morto vai ser no corpo... Será que o ouvinte quer mesmo saber de todos esses detalhes técnicos? E aí vem um radicaliza para a esquerda, outro radicaliza para a direita, não tem o centro, sei lá... Eu acho que pode ter comentário, eu acho que comentarista tem... Na época, eu vou fazer a figura do futebol. Quando começou a transmissão, vocês vão lembrar, todos aqui tem uma... O radialista radiava, né, transmitia, o radialista dava a deixa o comentarista comentava aquele lance, se foi bonito, se foi feio, se a bola entrou ou não entrou... O repórter reportava, trazia informação. Depois virou uma bagunça. O radialista estava radiando, depois ele já comentava, tirava o comentário do comentarista, o comentário, ele olhava lá para baixo, achava que tinha visto alguma coisa. Aí o repórter... Então virou uma bagunça. Na minha opinião, infelizmente, hoje, não sei se eu estou velho, se eu acho que isso é uma tendência, virou cada um quer aparecer mais do que o outro. Perdão. Virou assim, eu sei mais do Cláudio Júnior de judô, porque o Cláudio Júnior não sabe de judô, eu sei que faixa preta, né? Então eu tenho que explorar, desculpa falar uma palavra meio, montar em cima do Cláudio Júnior, porque eu entendo mais de judô. Lacrar. Eu sou Cobra Kai. Hoje é lacrar. Cobra Kai, velho. Vem não, sou Cobra Kai. Exatamente. Não passar a informação pro ouvinte. Pô, se eu vou debater um assunto com um colega, eu tenho que ter pelo menos respeito de ver que às vezes ele não tem aquele conhecimento profundo, então eu tenho que expor minhas ideias, não impor. É uma brigaiada, é um falando mais que o outro, sabe mais do que o outro. Eu, sinceramente, não gosto desse modelo. Dando um pitaco, do nosso amigo falou, o rádio nunca vai morrer. E mais, a credibilidade, o bom senso, a sensatez, o jornalista jamais vai colocar o nome dele, falar um monte de besteira que nem sai nas redes sociais. É um absurdo o que o Facebook faz. Eu sou frontalmente contra. Eu abro uma pagininha lá com todo respeito, eu sou jornalista. Aqui em Araras tem um monte. Aí Araras sem censura. O cara não é jornalista coisa nenhuma. O cara abre lá, tem ameaça de morte, tem guerra, tem briga, vizinho querendo matar o outro, uma confusão tremenda, e o cara fala que aquilo é jornalismo, que está livre expressão, direito de expressão, conteúdo. Que conteúdo que é aquele? Vai comparar com uma rádio em que um profissional coloca o nome dele, não só o nome dele, como o nome da rádio, que vai buscar a notícia, vai checar se é verdadeira, vai buscar os dois lados, vai interagir. Desculpa, o fake news está acabando com a bendita do Facebook. Estamos aí vendo. Então, eu acho que sinceramente, o dono de uma empresa que linka o nome dele, dizer que é mais importante ele gastar 500, 600, 700 reais numa blogueira ou tem que morrer, mas tem que acabar o negócio dele mesmo, do que pagar um anúncio numa rádio, vai falir, tem que falir mesmo. O nome certo hoje é influencer. Olha que bonito. Influencer, digital influencer. Coisa, né? Digital. Que beleza, hein?
Mário César, você falou que tem de vez em quando bate-papo com coordenadores de rádio e tal. Acontece esse mesmo blá 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 com donos de agência de marketing ou não? Olha, em Piracicaba a gente consegue ainda conversar com outros parceiros de agência, a gente acaba trocando. E no caso, como eu vim do rádio, né, eu conheço muito o rádio, eu acabo até, vamos falar assim, ajudando um pouco alguns proprietários de agência em Piracicaba a comprar o rádio certo, como ele tem que realmente comprar o rádio. Então eu acabo tendo esse trânsito em algumas agências aqui em Piracicaba, mesmo porque a minha agência ela não é concorrente direta das outras agências, que uma está focada em marketing eleitoral, a outra é mais digital. A minha sempre foi mais focada no rádio, então eu sempre tive o rádio como parceiro da agência. Então eu acabei desenvolvendo várias ações, inclusive eu fui buscar produtos novos para o mercado, eu implantei o Buzzdoor em Piracicaba, quer dizer, trabalhei durante 24 anos com o Buzzdoor em Piracicaba, e eu fiz revista, né? Eu fiz rádio interna no shopping em Piracicaba, junto com a Antena 1. Então eu sempre procurei estar sempre perto do rádio, mesmo porque, é o que eu falei, o rádio foi a porta de entrada para eu me inserir no mercado publicitário aqui em Piracicaba, né? Eu fiz essa pergunta para você, mas pode continuar. Não, era só para concluir. Então, eu tenho um trânsito muito bacana com os principais proprietários de agência e até os donos de rádio em Piracicaba, as outras rádios, né? A gente acaba conversando bastante, trocando ideias. Um critica o outro, é lógico, acaba acontecendo isso no mercado, às vezes a gente acaba sendo criticado também, mas faz parte do dia a dia. Eu fiz essa pergunta para você porque no mês passado saiu uma pesquisa dizendo o seguinte, ó, apenas 1/3 dos profissionais de marketing sabem que o rádio é a plataforma líder, número 1 em alcance. Isso foi uma pesquisa nos Estados Unidos. Aí eu pergunto, se 1/3 apenas dos profissionais de marketing nos Estados Unidos sabe da força do rádio, aqui no Brasil, como que será isso aí? Na sua opinião, já que você tem uma agência, o que as pessoas falam do rádio e olham com bons olhos ainda ou já é mais rede social mesmo? Olha, a grande dificuldade para a gente que vende rádio é colocar na cabeça do dono da agência, que atende o cliente, que é dono da conta do cliente, que o rádio dá resultado, que o rádio dá retorno. Então, o grande problema nosso como radialista e estando na frente de a coordenação da gerência comercial de uma rádio é realmente convencer o dono da agência, né, que programar a sua rádio. Então, muitas vezes ele ouve a rádio, ele sabe que a rádio tem uma audiência legal, mas ele não convence o cliente dele a fazer rádio. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o que dá mais resultado financeiro para ele no retorno vamos falar assim, do BV, da comissão. Uma televisão dá muito mais resultado, então ele investe na televisão, ele compra painéis, front light, ele gasta em rede social, em Google. Entendi. E deixa o rádio por último. Então, o rádio sempre foi o primo pobre da propaganda. Está mudando. Aos poucos a gente vem percebendo que está mudando isso. Os clientes começam a procurar, pelo menos eu estou percebendo isso no mercado que eu estou atuando. Eles começam a procurar mais o rádio para ser um parceiro comercial nas ações promocionais que eles vêm desenvolvendo. E muitas vezes tem cliente passando até por cima da agência. Minha agência falou que não quer fazer rádio e tal, mas eu gosto e eu vou fazer. Então isso também tem acontecido. Legal, né? Mesmo porque existe uma campanha mundial, né? Stop Hatred for Profit, e combatendo fake news e também os preconceitos, e muitas empresas, né, deixaram de anunciar em redes sociais e estão investindo apenas no rádio, como veículo confiável, né? Rádio, televisão e jornais impressos. Marcelo Franchosa. Vamos mostrar as fotos aqui, Cláudio Júnior. Pode ser? Opa! Peraí que tem foto com o Mário de cabelo aí. Ó, para quem não está ouvindo, claro, a gente vai tentar fazer uma audiodescrição, algumas fotos aqui que o Douglas encaminhou, que o Mário também encaminhou. Vou começar pelas fotos do Douglas. Detalhe também, viu, Cláudio, Mário e pessoal que está acompanhando. O Douglas, ele aparece na foto, mas atrás da câmera.
Tá? É o fotógrafo. Ele é o fotógrafo. Cadê você, Douglas Gonzaga? Cadê você? Fotógrafo Bambam. A pessoa, sinceramente, que eu tinha certeza, eu fui meio desleixado, eu procurei algumas fotos, eu tenho bastante foto, eu sempre gostei de fotografia, mas eu não tinha, eu vou falar uma coisa para vocês, como diz hoje, né? Saca o lance, não quer? Pega a vibe aí. 5:30 da manhã, CBN, dentro, porque 6 horas o Heraldo já chamava, os repórteres tinham que estar na rua. 5:30 da matina, tá? Pá, batidão até 1. Reunião de pauta, blá, 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 saía às 2. Ia para casa, se bem que era perto, papava alguma coisa rapidinho, 3:30, TV Cultura, 10:30, 11 horas. E de terça ainda ia jogar bola. E a gente comia churrasco, o pessoal das churrascarias lá, que era o único dia, perdão, de segunda, eles tinham folga, eles traziam a carne para fazer churrasco com a gente. Ainda jogava futebol, chegava às 4 horas da manhã em casa. Tá 5:30 tava já... Não, a pegada era sinistra. Então eu não lembrei, sinceramente, de pegar e registrar. Eu tenho algumas com a TV Cultura, na Bandeirantes eu tenho, mas na CBN, essas fotos são do time que ficou. Eu não consegui encontrar fotos da época que eu realmente estava, mas todo esse pessoal que estava aí, em algum momento trabalhou com a gente, com um grupo de 93, que eu comecei, até o fim de 97, início de 98. Eu fiquei 4 anos, quase 5 anos lá na CBN. Então vamos lá. Então é um povo que eu conheço, estive junto. Nessa festa aí eu estava. Só não estava na hora da foto. Tá, mas vamos começar. Isso aqui, pelo que eu tô vendo, é a redação da rádio. Vai descrevendo as fotos pra gente aí, Douglas. Vai lá. Isso. Aí nós temos a saudosa Kátia Machena, aqui do lado. Ela é produtora, depois virou repórter aqui no telefone. O Adalberto Piotto ali atrás, que hoje está na... Essa guriazinha aqui, eu esqueci o nome dela, mas era Elaine Guedes, lembrei. Essa redação ainda estava moderna. Ela na Rua das Palmeiras ainda, 335. As mesas eram as mesmas, mas já tinha computador. Na minha época não era computador, não. Que é um IBM 486 aí? Cada computador moderno lá, Cláudio Júnior. Você viu o tamanho do bichão? É um IBM. Já tinha computador. Última geração. Na minha época não tinha, não. Era caceteira, cartucheira e máquina de escrever com carbono. Intelex. Isso aqui que é a festa que você falou, acho. Essa foi a festa. Eu só que eu tava, né? Aqui, Cátia Tofoleto, Carlos Malho, Adalberto Piotto, as meninas da redação, o Zalo Comuti, a Raíssen Abac aqui em cima, Edson Castro, quem mais aqui? Nonato, Grandro, que tá até hoje na CBN, Roberto Nonato. Ele foi pra CNN, viu, Douglas? Ele foi pra CNN agora. Tá na CNN. Tá na CNN, é verdade, meu amigo. Muito bem lembrado. Muito bem, Roberto Nonato. Grande profissional. Ali passou José Roberto de Múcio, que hoje tá na Globo até hoje, César Galvão, César Tralli. Pessoalzinho bom, Raíssa Abac, Carlos Maglio. A menina é sua filha? A menininha é sua filha ou não? Então, essa menininha de vermelho aí, falou bem, é Yasmin. Ah lá. Foi nesse dia que ela gravou o boletim do tempo que o Heródoto colocou no ar. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha, você falou do Nonato, olha ele aí, ó. Olha aí. Olha lá. Roberto Nonato, essa moreninha é a Cristina Coggi. E esse editor é o Edson Santos. Cara, o Roberto Nonato, eu considero o Roberto Nonato, tá? Com todo respeito aos demais aí, mas um baita locutor, foi a voz padrão da Rádio Globo muito tempo. Hoje está fazendo... Antena 1 também. Tá ancorando lá na CNN alguns jornais ali. Ele é muito bom, não? Muito bom. Realmente. O Noir. Fez, verdade. Vai lá, Cláudio Júnior, depois eu vou mostrar as fotos do Mário também aqui, mas vamos dar uma quebrada aqui. Não precisa, não tem necessidade. Fica tranquilo. Tem fica sim. tranquilo. Vai lá. Marião, seguinte, cara. Você acha que tem pessoas ainda que sonham em ser locutor ou hoje em dia a coisa mudou realmente e o sonho das pessoas mais novas é ser digital influencer, blogueiros e o rádio vai ficando para trás? Se isso for verdade, o que você pensa no futuro do rádio, profissionalmente falando?
Olha, a pergunta é difícil, porque eu venho acompanhando, eu tenho, por esse trânsito de andar, né, nas outras rádios e tal, eu não vejo a procura de novos profissionais procurando rádio, querendo trabalhar em rádio. Eu vejo pessoas surgindo do nada, né, em YouTube, no Instagram, fazendo vídeos rápidos, no TikTok, até no próprio, né, no próprio Facebook. Eu vejo essas pessoas gostando de fazer esse trabalho. Tomando banho de Nutella na banheira, né, Marcelo? Bem isso. Agora, eu não estou vendo, eu tenho, por exemplo, em Piracicaba eu converso muito com o pessoal do Senac. Eles têm lá o curso para radialista e tal, mas eu falei, e aí? Ah, Mário, de 30, se salvar um é muito. Quer dizer, não tem, não tem. Parece que não, morreu, né? O profissional tá morrendo. Eu acho que tá difícil. O rádio vai passar por momentos de, vamos falar assim, dificuldade de profissionais, bons profissionais, para falar no microfone. Essa é a minha opinião. Ou esses digital influencers ou blogueiros vão assumir o papel de radialistas. Estão assumindo, porque tá pipocando. É que nem o Douglas falou, acho que não é o profissional mais, é o artista, né, que está na frente do microfone. É o cara, não é o repórter, é aquela pessoa que quer aparecer, né? É o colunista social na frente do microfone. É isso que está acontecendo. Por falar nisso, Marinho, aparecer. Agora, muitas rádios já adotaram as câmeras no estúdio, aquela coisa toda. Como é que você vê isso aí, o rádio com imagem hoje? E como, na sua opinião, essa câmera, essa imagem tem que ser usada e passada para quem está do outro lado? Tudo vira moda, né? Tudo vira moda. Agora, se fosse agora eu estivesse fazendo um programa de rádio, eu simplesmente colocava o dedão na frente da câmera e ninguém ia ver, ninguém ia me conhecer exatamente, só ia ficar ouvindo a minha voz. Não sei. Perdeu a magia? Perdeu um pouco a magia, né? Perdeu um pouco a magia, porque é o que eu falei, as pessoas ouviam o rádio antes e imaginavam, aquela voz bonita. Até hoje, quando eu falo no telefone, às vezes as pessoas perguntam, mas você tem uma voz bonita, por que você não vai trabalhar no rádio? Eu falo, eu tentei, mas não consegui. Então eu acho que quebrou um pouco esse encanto. Lógico, tudo evolui, tudo muda, né? Você tem que acompanhar, porque senão você vai ficando para trás. Mas eu acho que atrapalha. Na minha opinião, acho que atrapalha bastante. Posso dar um pitaco nisso, Cláudio? Posso dar? Pois não. E depois perguntar pro Douglas também, né? Bom, primeiro que as rádios interior afora, vamos falar de interior, e quando se cita interior não é só São Paulo, não, as rádios que não são dos grandes centros, né? Tem aquela tendência de imitar as rádios dos grandes centros. Você fala do Rio de Janeiro, de São Paulo, das capitais, e elas tentam colar. Isso sempre aconteceu nessas grandes rádios. Isso tem acontecido com frequência em relação também às lives, às transmissões com vídeo, tá? Eu concordo com o Mário, porque tem rádio que coloca a câmera, tipo Big Brother, na cara do locutor, né? Não tem nenhum tipo de cuidado estratégico no sentido de ter um bom ângulo, de ter uma boa arte, de ter o nome do programa, de ter talvez o nome do locutor, ou de ter uma interatividade com rede social. E isso é muito chato, né? Você fazer um programa durante 2 horas, 3 horas, com aquela câmera voltada para você. O Mário tem razão, põe o dedão ali. Só vai pegar neguinho assim, né? Então, rapaz. E em compensação, desculpe, as outras que tentam também fazer, algumas com sucesso, conteúdo para vídeo, que é muito difícil, tá? Douglas, a CBN até hoje não achou esse ponto. Vamos falar sobre isso? Porque a Jovem Pan conseguiu fazer o vídeo, o rádio com imagem, né? Ela fala que é a rádio que virou TV. A CBN até hoje não conseguiu produzir esse conteúdo a contento. Tá fazendo rádio com imagem, mas sem conteúdo específico para Facebook, para, enfim, vídeo. É muito difícil fazer vídeo. É muito difícil fazer conteúdo com imagem, né? E nós aqui no interior, às vezes querendo imitar os grandes centros, cá para nós passa vergonha, hein? E aí, Douglas? Bom, eu tive dos dois lados do muro, o balcão, lá de cá e lá de lá, TV e rádio. Eu concordo plenamente com o que o Mário falou, porque veja só, na minha experiência profissional, os profissionais que saíram do rádio e foram para a TV tiveram muito mais sucesso do que aqueles que migraram da TV, tivemos alguns, né, e foram para o rádio. Por quê? Porque não, você está acabando de falar, estamos trabalhando com imagem.
né? Aqui minha carona de bolacha, todo mundo tá vendo, sabe como é que é, tal. Se você só tivesse o áudio e eu fazer uma descrição, eu podia dar uma romanceada. Não, eu tenho o narizinho bonito, tal, as maçãs do rosto, como o Mário acabou de colocar. O que eu quero dizer com isso? Tirando a brincadeira de lado, o profissional de rádio, quando tá cobrindo, vamos dizer, um incêndio, uma tragédia, ele tem que colocar alma, ele tem que colocar emoção, ele tem que colocar pontuação, ele tem que fazer todo aquele trabalho para conseguir transmitir ou emoção, ou indignação, as emoções que sejam naquele momento através do quê? Através do áudio, da sua voz. Já quando você tem imagem, aquela velha ditado que eu acho que não tem nada a ver, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Nunca. Porque a imagem, você pode ver, você viu, cada um pode ter a sua interpretação. Agora, o áudio, com um belo texto, né? Um texto que realmente toca, um texto feito naquele momento, né, do calor dos acontecimentos, eu garanto para você que, na minha opinião, sempre deu muito mais efeito para o público do que o vídeo. O vídeo às vezes choca, lógico, aquele negócio cru que aparece ali, mas, como você falou, esse meio termo de conteúdo, hoje está muito fácil, né, Marcelo? Você com o celular na mão, uma boa internet, seja 4G, você gera conteúdo de onde você está. Você entra lá, quando nós estamos aqui gerando conteúdo, todo mundo ao vivo. Imagina isso, fazer isso há 30 anos atrás, na TV. Era muito complicado, muito complexo. Mesmo com a evolução dos equipamentos, TV ainda é muito mais complexo. Então, hoje, o rádio se apropriou dessa ferramenta, mas, como eu falei, deveria ter o chamado sensatez, bom senso, equilíbrio, coerência nas ações. Entendeu? Não largar uma coisa e pegar outra. Então, o que eu acho que, sim, os dois podem andar juntos. Eu acho que um agrega o outro, um não elimina o outro. Uhum. Deixa eu só completar, eu quero dizer o seguinte, não é que não é para fazer, tem que fazer, mas tem que ter essa ponderação que o Douglas está dizendo aí, saber balancear, até mesmo na linguagem, né, Douglas? Você está dizendo aí, porque uma coisa é você falar para uma câmera, outra coisa é você falar com quem está só ouvindo. A gente está falando das fotos aqui, quem não está vendo a foto vai saber o que está se passando na nossa gravação aqui, tem que fazer a autodescrição. E essa forma de falar, a linguagem do rádio, eu acho que ainda tem que dominar a linguagem, né? O conteúdo. É muito difícil, não é fácil não. Aliás, falando em foto, podemos mostrar as fotos do Mário, o Cláudio? Com toda certeza, com toda certeza. Eu vou ver. Eu não mostraria. Não? Com certeza. Vai lá. Eu vou começar por uma foto PB aqui, ó, preto e branco, e essa não tem Photoshop não, hein? É da época mesmo. Não, essa? Olha aí. Olha lá. Cabeludo, hein? Fala aí, Mário. Isso aí era na sala comercial da 97 FM em Piracicaba. Quando, Cláudio? 87? 87 e 88, um dos dois anos aí. O Mário tá ao telefone aí, jovenzinho. Quantos anos você tinha aí, Mário? 23. Olha aí. 23 anos. Muito bom. Já coordenava uma equipe de maluco, né? Com acho que 12, 13 funcionários na época. Tudo doido, tudo maluco. Maluco, olha o outro, rapaz. Tem mais aqui, ó. Mas era bom. Aí já, essa foto que está aparecendo aí, eu coloquei ela para brincar um pouco. O Robson Santa Rosa era o nosso folguista, né, na época da 97. Depois eu levei ele para a Jovem Pan, quando eu fui atuar lá como artístico e promocional na Jovem Pan. Fiquei lá durante 3 anos também. Participou com a gente aqui, tem vídeo com ele aqui no nosso Sintonizados, hein? Exatamente. Deixa eu ver onde mais aqui, tem essa também, olha lá. Essa aí, uma coisa que eu gostava na Jovem Pan, no período que eu trabalhei com eles, eram os Work Weeks, né, que eles faziam, né, onde reunia toda a rede para a gente acabar tendo essa interatividade entre todas as afiliadas que participavam da rede Jovem Pan, e é onde a gente conhecia também todo mundo que trabalhava em São Paulo, o Banana, que era uma figura que todo mundo queria conversar, chegar perto, bater papo, o Emílio, enfim, o pessoal do Pânico, né, que fazia o Pânico, Ceará, enfim, Carioca. Então, era muito bom porque você acabava sabendo opiniões e tendo ideias de promoções que aconteciam no sul do Brasil, no norte do Brasil, quer dizer, você acabava tendo essa interatividade de informações que
que eu acho que para o rádio isso é muito bacana, né? Então, essa época do Jovem Pan foi muito produtiva. O Mário tá ao lado do Banana aí, é o Banana aí no centro, né? Quem que é a moça ali? É o Banana. É. A moça é uma grande locutora, tá precisando de voz feminina na sua rádio aí, ela trabalha até hoje na Jovem Pan Piracicaba. É, muito bem. Ó, olha o estilo dele, Cláudio Júnior. Olha isso. Ó, que beleza, hein? Pão de ló, não, que pão de ló. Tá ao lado da viatura da Rádio Jovem Pan de Piracicaba aí, né? 3,1. Tem mais. Você gosta de festa, hein, Mário? Olha aí, rapaz. Esse aí eu coloquei também para sacanear você. O magrelinho do lado aqui, os outros três são tudo gordinho, né? O magrelinho aqui de camisa azul é o René Calil, que é o proprietário da Mr. Dandy, uma casa muito famosa e conhecida em Piracicaba. Tem ainda? Ela tem, tá? Ele vendeu a casa, mas existe a casa noturna ainda. E era uma casa que era exclusiva da nossa rádio, né? A gente fazia todos os eventos, todas as festas, tudo que você imaginar, a gente fez na Mr. Dandy. Ao lado está o Vinícius Savoy, que foi o culpado de me trazer para o mercado de Piracicaba, e ao lado dele o Maurício Ferraz, que hoje coordena a 92 FM em Piracicaba, né? Muito uma bem. Equipe velha do rádio. E é verdade. Maurício Ferraz que fazia a Alvorada M na época, né? E quando fazia os domingos na 97, vem fazer a nota funerária aqui para mim. Era nosso operador, né? Mas você sabe, o pessoal das antigas do rádio aí, com algumas exceções, tem pouco material fotográfico, não é verdade? Hoje tá muito fácil captar a imagem, mas na época não era tão simples assim, deixamos passar muita coisa, né? Muita coisa. Eu tenho mais foto da época da gravadora. Como é que eu nem tenho foto. Quando o Cláudio falou, procura foto, eu falei, nossa, eu não tenho fotos do passado, do rádio. A gente não fotografava, né? Era impressionante isso. A gente fazia pouco marketing de nós mesmos, viu, Mário? A gente queria saber trabalhar, viu? Você tem razão. Hoje neguinho vai, tô aqui, já tô posta lá, no Facebook, no Instagram. Aconteci, sou o cara aqui do Facebook, aí você vai ver o conteúdo do cidadão, rapaz, é de chorar, viu? É verdade. César, com todo o seu know-how, conhecimento que você já adquiriu ao longo dos anos, trabalhando em rádio, sendo dono de agência de marketing, qual seria a sua rádio ideal? Que rádio você formataria nos dias de hoje? Mas uma rádio, não pelo seu gosto preferido, mas sim uma rádio que desse certo comercialmente. Eu não vou jogar contra o que eu estou fazendo atualmente. Hoje eu estou na Antena 1 há 7 anos, eu acho que é uma rádio fantástica. Ela toca músicas do momento, mas é muito forte também no flashback. As outras rádios não tocam isso, né? Hoje você ouve, ou é informação, ou é jornalismo o dia todo falando, ou é pagode, sertanejo, funk, porcariada que você não consegue nem ouvir, ou é uma Jovem Pan que está ali no meio também para o jovem, mas também estão bem perdidos na questão programação, eu acho. Eu acho que eu não desmereço o rádio popular, eu gosto do rádio popular, mas eu sou muito fã da Antena 1 hoje, porque, tudo bem, já estou com meus 55 anos, quer dizer, eu gosto da comunicação da rádio, aquela coisa mais calma, mais tranquila, quer dizer, a comunicação é diferenciada. Então, hoje, se eu fosse fazer uma rádio, eu faria uma rádio como a Antena 1. Lógico, faria como a Alfa faz em São Paulo, tocaria umas brasileiras no meio, mas aí é o segmento, né? A Antena 1 se propõe a tocar música internacional e ela não sai desse perfil. E, graças a Deus, aqui em Piracicaba e na região que a gente tem acompanhado, ela está tendo um bom sucesso de audiência. E em Piracicaba, praticamente, a gente está sozinho no segmento. Então, quer dizer, pelo gosto pessoal, eu adoraria fazer novamente a Transamérica de 1993, que foi um estouro, né? Em termos de rádio, era Ricardo Henrique, que era o coordenador, aquela equipe que estava no ar com Banana, com Sandra, tinha muita gente boa e era o tipo de rádio que a gente gostava na época. O mesmo estilo de locução? Mesmo estilo de locução, que eu acho que não tem mais aquela rádio que eles colocaram no ar naquele período, não tem mais, você não encontra, né? Veio a Jovem Pan com o rolo compressor, acabou com a Transamérica, mas ela também já deixou de ser o que ela era antes, já mudou totalmente. Mas, Marião, você não acha que aquele estilo de locução que existia naquela época da Transamérica e tal, limou muito a capacidade do locutor ter aquele raciocínio? Porque a gente percebe que certos locutores daquela época, quando precisam raciocinar, parece que trava. Vai tum,
Dá um barulho do Windows lá. Não consegue, né? Mas é o que eu falei, Então, o profissional hoje ele está bem limitado, né? Lógico, limitou. A gente era super comunicativo, a gente entrava, gostava, né, Cláudio, de fazer cabeças de música. E Esse carimbar, era o Cláudio né? Júnior. Carimbar. Isso eu gosto. Todo mundo gosta. Até hoje eu faço. Mas todo comunicador. Por isso que eu coloquei a foto do Banana ali, porque eu considero ele um dos melhores comunicadores do FM. Porque é o cara que consegue entrar no ar e segurar você, cativar você. Ele passa aquela comunicação, aquela alegria que você quer ouvir num programa de rádio, que hoje você não encontra. Então, por isso que eu falo que o rádio hoje, ele continua mecânico, ele está muito mecânico, mas falta um pouco de comunicação, concordo com você. A Transamérica, quando ela veio com aquele esquema, ela deu uma limada, mas ela veio com um negócio que deu uma limada, mas ninguém percebia mais, porque a rádio era muito dinâmica. O Douglas até falou, o rádio tem que ser dinâmico, então o que ela ganhou, o mercado que ela conquistou todo mundo foi pela dinâmica que ela impôs no mercado, por isso que ela fez um enorme sucesso. E eu acho que rádio, naquela época e hoje, o ouvinte ele se preocupa mais em gostar de ouvir o locutor, de gostar da rádio, ou o ouvinte hoje em dia só quer saber de ganhar prêmio? Caça-prêmio. Hoje nem sei se é caça-prêmio, né, cara? Porque pô, vai ganhar um CD hoje, nem tem CD mais, né? Mas o que você vai ganhar no rádio hoje, né? Tem que ganhar coisa boa, viagem, não sei o quê. Então, eu acho que o que está faltando realmente nas rádios hoje, eu saio ouvindo rádio e falo, puta, falta um comunicador, tá faltando um comunicador para segurar o ouvinte da rádio. Não é só a música, não é só a propaganda bem feita, a promoção bem feita. Acho que falta o comunicador para segurar o ouvinte. É isso que está faltando. Que é a alma de tudo, né? Sim. É a alma de tudo. Marcelo. Acho que foi o Cláudio que falou aqui no programa, né? A importância do profissional de rádio saber jogar em várias posições. Porque geralmente o cara começa no rádio, ele vai lá pra discoteca, antes tinha discotecário, né? Ele é sonoplasta, é operador, ele é... Eu fui. Não é? Tem tudo. Fazia tudo, né? Exatamente. Fazia tudo. E hoje, eu queria perguntar pro Douglas o seguinte, eu sei que na CBN até pouco tempo atrás, o próprio repórter editava a matéria. Ele tinha sua ilha, no computador, né? Eu tô dizendo, ele gravava sonora, hoje tá fácil, você faz com WhatsApp, você joga lá no Dropbox, e o repórter... fazia a matéria, fazia a cabeça, editava, jogava pro ar. Como é que era lá atrás, hein, Douglas? Na época do cartucho, tinha lá o editor, tinha o cara que fazia, ou o repórter fazia isso também? O repórter colaborava, mas eu até brincava, falando que o jornalista mesmo, eu brincava que era o repórter. Porque o cara que ia buscar a notícia era o repórter, correto? Sim. Ele que ia lá na rua, trazia a matéria e tal. Mas a linha editorial... se a sonora ia para o ar, se a sonora não ia, se ia cortar no alto, no baixo, como ia ser feita a cabeça, o off, eu estou acho que misturando um pouco rádio com TV, mas tudo bem. A gente fazia, tinha editor sim. E eu, como chefe de reportagem, acabava indo editar também. Você falou, a cartucheirona, sentava do lado ali do Claudinho, dos editores, tal, corta aqui, corta ali. Às vezes o repórter ficava meio invocado, né, porque queria mais tempo, mas nós optamos por ser mais rápido, né? Depois, obviamente, como tinha muitas horas de programação, 24 horas, e repetia, a gente editava a matéria rápida, que a gente chamava flash, né, que era rapidinha para o jornal do Heródoto, para o Miguel Dias, para os jornais que tinham mais audiência, e depois a gente estava, que a gente chamava a long play, né? Que era matéria sonora, longa, arrastada, porque não tinha, nós fazíamos tudo, nós segurávamos toda a rede, então era complexo isso daí, mas eu sempre gostei muito do trabalho de edição, tanto em TV como em rádio. Eu acabei no meio da carreira para o fim, acabei fazendo essa coordenação de rede, que eu tenho orgulho de dizer que essa função foi depois regulamentada pelo Sindicato de Jornalistas, pela FENAGE, através de um trabalho que eu, Paulo Fagundes, Beno, o rapaz da Globo, esqueci o nome dele, cara. O rapaz da Globo é o Schroeder, só ele. Só ele. No começo ele era o nosso colega de coordenação de rede. Só manda em tudo no Rio lá de Janeiro. Carlos Alberto Schroeder, só. Esqueci o nome dele. A gente brigou, porque nós vimos que tinha um trabalho intenso do jornalista nisso. Não era só receber matéria via satélite. Isso aí o pessoal da técnica fazia.
A gente pautava, a gente linkava com as matérias que eu tenho em São Paulo, a gente pautava eles falar povo de um assunto no Rio, outro assunto em Porto Alegre que era mais afeito aos gaúchos. Bom, era um trabalho bem jornalístico. Então isso foi bem legal. Agora, eu queria aproveitar, você está falando de voz, agora tenho certeza que os meus amigos aqui vão lembrar, e rádio é voz. Eu, na minha opinião, trabalhei com a maior, melhor voz, e hoje, da publicidade, é o cara que fala assim, não, esse eu não faço. Ferreira Martins. Né? Esse cara, que voz, cara, e que corintiano, gente boa. Toda quarta-feira a gente saía da Bandeirantes, ia pro Morumbi assistir o Corinthians era sagrado. Ele apresentou o Jornal da Band. Melhor qualidade, na minha opinião. Caipirão, né? A melhor voz da TV, do rádio, da publicidade. E é assim, hoje você sabe disso, mano, ele só faz o que ele quer. Não vem pedir para fazer, eu te pago tanto. Eu não quero, não preciso. E não precisa mesmo. Ferreira Martins. O Cláudio, tá na hora de. Amigo meu. Tá na hora de contar história curiosa aqui, você não acha, não? Aquela pergunta clássica. É verdade, né? E aí? É verdade. Eu tenho uma boa, hein? Vai lá, Cláudio Júnior. Quero saber do Mário César e também do Douglas, um mico, algum fato que, puxa, foi que vocês jamais vão esquecer na vida, algo que aconteceu no trabalho. A gente promete que não conta pra ninguém, viu, Mário? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Um mico. Olha, Qual micaço? Mico? Ou King É Kong. difícil, hein? Uma vergonha, sei lá. É difícil falar, porque, na realidade, no rádio a gente faz muita, entre aspas, cagada, né? A gente fala bobagem, né? É repreendido pelo dono da rádio. É ao vivo, então, né, quer pô? dizer, ao vivo ainda. Ó, já ouvimos aqui que caiu da cadeira, que já tirou o disco do ar, já falou prefixo de rádio errado e tantas outras coisas. Isso eu já fiz. Teve uma época que eu estava trabalhando em Piracicaba, Campinas e Limeira ao mesmo tempo. Era durante o dia era Piracicaba e Limeira. E final de semana virava uma salada. Era Limeira, Piracicaba e Campinas. Quer dizer, fazia folga em Campinas, trabalhava no sábado e domingo, no sábado em Limeira e depois no domingo em Piracicaba. Quer dizer, eu trocava, vira e mexe, eu falava na 99 de Campinas, eu falava a frequência da 97 Piracicaba e vice-versa. Isso eu fiz muito. Né? Aí, depois, tanto levar cagada, eu parei. Mas é difícil falar um grande mico. Pô, vai pensando, então, o Douglas vai contando a dele. Vai pensando, puxa na memória aí. Melhor. Bom, o meu é um micaço mesmo. O fato é triste, mas o mico foi realmente impagável. 94, infelizmente, o nosso querido Ayrton Senna veio a falecer. Aliás, um fato pitoresco, o Zé Roberto Múcio estava, a Globo tinha contrato para transmitir a Fórmula 1 naquele ano. Era Globo, CBN e também entrava na Rádio X. E o Zé Roberto Múcio estava lá. E, bom, aconteceu um acidente, como todos sabem, curva Tamburello e tal. Ele foi para o hospital e foi todo mundo para o hospital. Não tinha confirmado ainda o falecimento dele. O Zé Roberto Múcio chegou lá no hospital, era um complexo grande, hospitalar lá, e eu falo que a Itália é um Brasil que deu certo, né? Porque italiano e brasileiro é tudo bagunçado. Ele errou a entrada, sei lá o que aconteceu. Ele saiu na parte de trás lá do complexo médico, que na verdade era o necrotério. E ele chegou lá, começou a perguntar lá com um italiano meio enrolado e descobriu onde estava. O cara falou: entra aqui, tá ali, tá. Bom, o resultado, ele chegou na sala onde estava, infelizmente, o corpo do Ayrton Senna. Ele foi o primeiro a ligar para nós, chorando. Eu estava de plantão na CBN, falando: ele morreu, Douglas. Falei: como? Não falaram? Eu vi, pô. Mas como você viu? Falei: eu entrei lá. Mas como você entrou? Tá lá, entrei. Bom, esse é só um fato. Vamos lá, ao micaço. Bom, o corpo do Ayrton Senna chegou e o translado saiu lá da Assembleia Legislativa de São Paulo até o cemitério que ia ser enterrado. E a CBN, nós estávamos com 15 repórteres para transmitir o cortejo, todo aquele evento lá. O que aconteceu? Todas as rádios de língua portuguesa do mundo, começaram a ligar lá para a CBN: eu quero entrar em rede. E eu estou falando, nós éramos da época do PET.
Vocês vão lembrar, né? Não sei, você tinha que petear os canais e tal. Mas tinham poucos canais. A CBN não tinha tanto canal, né? Então começou a entrar rádio de Portugal, rádio de Moçambique, rádio a maioria dos países de língua portuguesa da África, tá bom? Em dado momento, não tinha mais onde petear, não tinha mais como linkar as rádios para entrar em rede com a CBN na transmissão. Tá com o telefone lá da redação, alguém fala, é da Rádio Nacional do Chile, eles querem entrar em rede com a CBN, a transmissão, fala, gente, não tem mais como. Fala que tá aquela confusão, né? Fala aqui com o editor, sei lá quem é. Olá, como é que está? Bem, vai. Aquele portunhol caprichado, né? Fala, não tem como. Mas o cara falava do outro lado, por favor, então grava um boleco, né? Que era um boletim. Eu falava, eu não sou locutor, eu sou, né, periodista mais interno. Não, você habla muito bem espanhol. Eu hablo bem espanhol, coisa nenhuma. Né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Eu falei, tá bom, eu gravo um boletim. Falei, não é minha praia, não sei espanhol, mas vamos lá. Eu tava a televisão lá na minha frente, transmitindo a Globo ao vivo. Eu falei, pessoal, coordena aí, né? Aí o cara entra lá, e é engraçado, os locutores lá, eles falam, parece que num dó maior, eles vão crescer. Dó maior. Aqui, Rádio Nacional de Chile, al vivo, hã? Né? Al vivo, eu falei, como que al vivo? Ele falou que ia gravar um boletim. Um periodista, Douglas Gonzaga, direto de CBN, São Paulo, e agora? Bom, aí eu me cara, vou falar, teve neguinho que rolava no chão, dentro da embalamento. Eu comecei, né, com o meu portunhol. Sim, muito bem, periodista, amigo, colega, sei lá o nome do cara, Cláudio Júnior, estamos aqui ao vivo em São Paulo, e comecei, né? Rapaz, fui me entusiasmando, indo pra... O cara chorou, não é gozação, gente, o cara chorava do outro lado. Eu chorava, não, chorava de emoção. E eu, sei lá, espanhol, portunhol, enrolei tudo. Os caras rolavam na redação da risada, porque eu no telefone macaquinho, narrando em portunhol, para a Rádio Nacional do Chile. Quando eu vi que o pessoal estava rolando na risada, eu falei, mas amigo, está compreendendo me portunhol? E o cara chorava do outro lado, mas que tristeza. Acho que eu fiz o Chile chorar. O meu portunhol ridículo, cara. Transmitindo, esse foi meu micaço na CBN. Albibo. O cortejo lá da... E o GC tava Bambam ao vivo de São Paulo. Boa. Bambam ao vivo de São Paulo. Imagina, cara, eu inventando, tacando portunhol no meio de português, no meio de espanhol, alguma coisinha, né? Você arrastava. Esse foi meu micaço. Só lembrando... Os caras ficaram falando isso por 10 anos na minha cabeça. Pra quem não conhece o Demúcio, é o Luiz Roberto, que hoje narra na Globo, é narrador esportivo da Globo. No rádio ele era o Demúcio, né? Ele mesmo. Ele que deu um furo que o Ayrton Senna, na CBN, na Globo, o Ayrton Senna realmente tinha falecido. Ele tava aquele furo de reportagem. Sem querer, você vê como é que é jornalismo? Sem querer, errou lá o caminho, entrou por trás do complexo, foi até aquela bagunça de italiano que eu falei, em vez de ter alguém cuidando do corpo, o corpo estava na mesa de necrópsia lá, né? Infelizmente. Ele até falou que não estava ferido, só tinha o corte aqui, um pouquinho entre o supercílio, onde infelizmente a barra de aço lá, a bendita direção entrou, e a traqueostomia, que eles tentaram, lembra que eles tentaram na pista, Sim. Lá, ainda fazer a traqueostomia, e não deu o cortinho aqui. Ele disse que ele estava com a cabeça muito inchada, que ele até teve dúvida se era o Ayrton Senna mesmo. Ele teve que olhar com muito cuidado, porque ele estava com a cabeça muito inchada por causa do trauma do ferimento. Mas ele ligou, eu atendi, chorando copiosamente, e dizendo que, não, o Senna está morto. Ele queria entrar no ar. Eu falei, mas o Zé Roberto, chamado Zé Roberto, mas como é que ninguém falou nada? Eu vi, mas como você viu? Você viu o quê? Viu o corpo dele? Você sabe, aí, né? O Douglas contou essa história aí que ele começou a narrar a notícia ao vivo lá. Eu vi um cara fazer isso também, narrando futebol, que não era narrador. Sabe aquela história, narra aí o segundo tempo do jogo? Tá? E o cara não segurou a bola, falou que o jogo tinha parado, que estava saindo briga em campo.
E nada disso, o jogo correndo solto, ele não queria narrar, na verdade, né? Você conhece esse cara, viu, Douglas? Você conhece. É aqui da cidade e ele torcendo pro gol não sair, porque ele não tava narrando, né? Ele não tava narrando, ele falou que o jogo tinha parado porque ele não queria narrar, a verdade é essa. Vai lá, Cláudio Júnior. Mário César. Por acaso não foi o Cláudio esse, não. Não foi o Cláudio Júnior, não foi. Não tive esse dom de narrador ainda. Ai. Bom, gente, eu acho bacana passar mico no ar ao vivo, é maravilhoso, você dá risada, fica morrendo de vergonha, mas ninguém tá te vendo, você tá no rádio, então beleza, tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Já aprontei muito, já falei muita coisa errada, já chamei Jesus de José e aí vai. Mas quando você está sozinho no microfone, atrás do microfone, você dá risada e bola para frente. Agora, fazendo a apresentação ao vivo, ou apresentando algum evento, e você dá aquela pisada de bola ou troca o nome da pessoa, quer dizer, isso também já aconteceu demais comigo, né? São micos que eu já passei, já morri de vergonha, mas enfim, estou vivo ainda, né? Graças a Deus. Muito bem. Em desfile acontece muito, né? E agora na passarela, Priscila, aí você olha assim... A Priscila cara cai, chegando. entra caindo, tropeça, ai, meu cai. Deus do céu. É o Priscilo. É o Priscilo. Mário César, para finalizar, rádio satélite ainda é uma boa, sim ou não? Quais são as vantagens e desvantagens? Não, a vantagem em si do rádio satélite é assim, por exemplo, no meu caso hoje com a Antena 1, eu estou muito preocupado em vender a propaganda, em fechar meu break. Né? Não estou preocupado, apesar que eu tenho as informações locais, eu tenho notícias locais, eu procuro sempre estar inserindo alguma coisa local no meu break. Mas não tem uma locução local. Não, é tudo 24 horas e até a Antena 1, às vezes, ela está gravada no ar, né? Você percebe que o locutor deixou gravado e foi embora. Mas eu gosto do rádio feito ao vivo, local. Eu sou fã do rádio local feito ao vivo. Infelizmente não estou fazendo. Desde 2000, 20 anos atrás que eu parei de fazer. Eu continuo no satélite desde então. Mas não sou contra o satélite. Não sou porque é aquilo que a gente comentou. Por ter problemas de faltar profissional, você criar profissionais e para coordenar uma rádio hoje, para você ter uma equipe de locutor, produção, promoção, equipe de venda, olha... Falar para você, o cara tem que ser artista, viu? Tem que ser artista para tocar uma rádio hoje. Então, tem os prós e tem os contras. Eu não sou nem a favor nem contra. Eu tô indo para onde o barco me levar, essa é a verdade. Mas eu gosto do rádio feito ao vivo. Eu gosto de sentar na frente do microfone e fazer a rádio acontecer. É isso que eu gosto. E você, como coordenador, foi um coordenador bonzinho ou foi daquela vibe? O cara falou algo errado, já abria a porta. Caraca! Já acabava com o nego ali mesmo. Tem gente assim? Eu não dava dura no ar ao vivo na equipe, mas eu fui um cara chato. Eu sei que eu fui um cara chato, pegava no pé, eu não gostava que trocasse uma música da programação que eu tinha feito, porque eu sabia que a música ia tocar, qual música ia tocar e o horário que ia tocar. Então, quer dizer, era o cara chato Caxias mesmo, gostava de ficar ouvindo a rádio e acompanhava o trabalho dos profissionais. Então, eu acho que eu fui um cara chato. E que seguisse a escala de folga, né? Não podia mudar, né? Esse era o problema, né? Esse era um problema. Sintonizados podcast, edição número 14, Marcelo Franchosa. Para encerrar, uma última pergunta para o Douglas, uma vez que ele é jornalista. O Douglas, essas novas tecnologias que a pandemia obrigou a todo mundo a usar, eu tenho dito com muita ênfase aqui na rádio também, né? Isso que a gente tem usado está aqui, ó. Essa tecnologia que a gente está usando aqui está à disposição há muito tempo. Tá? Mas, não é de hoje. Só que agora é que parece que a gente foi impulsionado. Vamos usar, vamos fazer. E o jornalismo tem usado muito isso. TV, rádio. TV principalmente, as câmeras. Você não manda mais o repórter para fazer a captação daquela sonora, daquela imagem, da reportagem, do entrevistado. Você pede para o cara mandar, grava pelo Skype, utiliza e tem funcionado bem. Você acha que vai continuar assim depois da pandemia, Douglas? Bom... Inclusive, corta custos, né? E tudo que corta custos para o patrão é interessante. Excelente. Fica aí, pessoal, né? Porque você pode perguntar para mim, bom, Douglas, quanto que é 2 mais 2? E eu começo a responder assim, bom, se você olhar pelo ângulo do obtuso, do radiano, do pi, vai dar 2,8. Aí não vou responder nada para você. Diferente o repórter está lá, no tete-a-tete.
Chegar pro entrevistado, e aí, parceiro, como é que é? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, não é bem assim, não. Mas tem aqui. Você viu essas entrevistas que o Tralli tem feito os candidatos? Você viu a cara? Não foi nem saia curta, aquela foi mini saia com o candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano. Ele pegou também o Dória, a última vez, o rolo da casa dele lá em Campo de Jordão. Se você, agora, você ligar pro cara, falar, dá para você falar sobre tal assunto, eu quero saber qual é a sua posição sobre isso. O cara vai discorrer, beleza, mas vai ficar impessoal, quando a gente gosta de falar, não vai ficar jabalístico, vai ficar manco, você não vai ter como contestar o cara, ou depois pode ter um retorno, né, ou um pé na matéria, ou o próprio retorno do locutor, e o cara depois falar um monte que é tudo mentira e tal, e aí o entrevistado é que vai ficar ruim na situação. Então, eu não vejo futuro nenhum para isso. Uma entrevista que nem está ocorrendo é diferente. Agora, você pegar uma posição, um comentário que você precisa colocar a situação para que a pessoa possa desenrolar ou colocar uma posição A, B ou C, eu acho que não dá certo, não. O repórter é insubstituível. Na verdade, eu acho que o jornalista, na verdade, quem pratica o jornalismo, né, é o repórter. É aquele que vai na rua, aquele que vai ver os olhos do entrevistado, as reações do entrevistado, ou vai trazer a matéria ou boa ou não tão boa, uma matéria que não vai ficar boa. Aí vai depender do editor, do pessoal. Eu acho que isso nunca vai substituir esse talento do repórter na rua e o tete-a-tete. Tem que saber usar, então. Eu acho que sim. Volto a dizer, vai dizer que isso é repetitivo, mas é isso, tem que ter bom senso e coerência. E isso traz, na minha modesta opinião, credibilidade. Muito bem. Vamos lá, Cláudio você, Júnior. Marão. Não, eu concordo com o Douglas falou. Eu acho que está faltando investir mais nessa questão da credibilidade. Eu acho que você assistindo TV, falando de TV, né? Você vai para uma CBN, você vai para uma CNN, você vai para uma Jovem Pan News, quer dizer, você tem 3 versões. Você vai para uma Globo, então você tem outra versão da notícia. Quer dizer, você fica perdido, né? Então, tá faltando realmente você falar, pô, o cara falou uma notícia que realmente tem tudo a ver. Eu acredito no que ele está falando. Então é difícil você chegar hoje e falar, pô, eu acredito no que esses caras acabaram de falar aí na TV. Então, falta credibilidade. Apesar deles venderem isso, falta credibilidade. Mas se essa mesma notícia for divulgada no rádio... Aí é outra história, né? Aí é outra história. Depende de quem divulga. O rádio não mente, o rádio não mente. Mas... Graças Exatamente. a Deus. Amigos, colegas de trabalho, como pode hoje ser demitido? Morreram cerca de... Mas espera aí, como é que é? Morreram cerca de 100, para dar notícia rápida, furo e tal. Aí, de repente, foram contar, morreram, na verdade, 40. O que aconteceu com 60? Ressuscitaram? Quando uma Alice Maria, um James Rubio, um Haroldo, os grandes, o Carlos Nascimento, Marcos Nascimento, Marília Seff, tantos Messi, Ricardo Couto, iam admitir, Mária Rúbia dos Reis, aqui da nossa IPTV, iam admitir que você, primeiro, e hoje em dia é normal, morreu 30, cerca de 30 pessoas morreu 10. Aconteceu com os outros 20, não estavam meio mortos, voltaram. Tá meia grávida, tá grávida? Não, tá meia grávida. Você tá brincando, né? Que conteúdo que é esse, gente? Fonte de jornalista hoje virou o Google, né? O Google hoje, camarada quer qualquer coisa, ele googa, pega uma lá. Dá o Google. Impressionante. Bom, é isso então, né? Chegando ao final de mais uma edição do Sintonizados Podcast, agradecendo aí a presença do Douglas Gonzaga, grande Mário César, que abrilhantaram mais uma super edição, trazendo aí conteúdos para você que ama o Universo Rádio. Marião, muito obrigado pela presença. Até a próxima. A gente, né, Marcelo? Eu gostaria muito de poder fazer um Sintonizados exclusivo com toda aquela galera que trabalhou na 97 FM, porque foi uma rádio que foi demais, cara. Saudosista, todo mundo aprendeu muito. O Cláudio Júnior é saudosista, Mário. Pois não, que pipocou aí. Não, tá com saudade, Cláudio Júnior, tá com saudade. É uma rádio que mexeu com gerações, é uma rádio sensacional. É uma rádio que foi eleita a 3ª melhor rádio do interior do estado de São Paulo, né, Mário? É verdade. E com audiência de Ibope
fantástica. Bom, eu queria agradecer o convite de você, Cláudio, e também do Marcelo, para participar dos Sintonizados. Eu tenho assistido e para gente que gosta de rádio e de informação e de saber, né, de curiosidades, né, das pessoas que vocês estão convidando aí para participar dos programas, eu só tenho que agradecer a vocês, que é fantástico. É legal você saber, por exemplo, da história do Julinho Bazei, do Henrique do Vale, que são pessoas dos profissionais, enfim, que vocês estão convidando. Eu acho que é bem positivo e parabéns para vocês. E obrigado pelo convite. Maravilha. Douglas, prazer também conhecer você, Douglas. Todo meu, todo meu. Douglas, É quero isso aí, Marcelo agradecer. Agradecer o Douglas. A gente se conhece há algum tempo, nós somos de Araras, mas mais recentemente nos aproximamos porque o Douglas se aposentou, tá vivendo na boa, acorda às 11 horas da manhã, faz aí o seu pedala 20 quilômetros toda semana, tá? Só no morro, viu? Não pensa você que é no... Mas e o judô? E o judô? O judô depois do infarto não deu mais. Valeu, viu, Douglas? Obrigado mesmo. Não dá mesmo. Ó, agradeço de coração. Um grande abraço a todos. Foi um prazer conhecer você, colega Mário, de uma enciclopédia aí da nossa região. Um prazer e muito obrigado pelo convite. Mário, valeu. É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Cláudio Júnior. Então acessa lá o nosso canal no YouTube, tá? Sintonizados Podcast, já dá o likezinho, já badala o sininho para você receber novas notificações aí. Valeu, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia aqui do Sintonizados Podcast e até a próxima edição, né, Marcelo Franchosa? A edição de número 15, que já tá pintando para você aí. E o áudio também no Spotify. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu! Valeu!